Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito de João Batista, quem era João Batista? Um homem segundo o próprio Jesus Cristo disse que foi o maior homem na terra, pois ele disse que nascido de mulher, ninguém foi como João Batista. E antes de falar de João Batista, eu gostaria que você apenas tirasse um tempinho só para você ler a descrição aqui embaixo. Lendo, você entendendo que a minha intenção é essa que está escrita aqui. Você quiser colaborar e se você quiser fazer, você faça para a glória de Deus. Então vamos lá, João Batista, segundo Jesus, o maior homem nascido na terra. Claro, depois de Cristo, pois Cristo não teve um pai biológico, mas João Batista teve. Nasceu também de uma forma sobrenatural, pois seus pais já eram velhos, né? Zacarias já bem velho. E ainda houve, né, um mistério ali que Zacarias perdeu a voz até que o menino nascesse, porque ele duvidou, né? O menino seria João Batista. E existe também uma grande discussão no pessoal que são espíritas, que diz que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas quando os sacerdotes enviam pessoas para entrevistar Elias, interrogar Elias a respeito de quem ele era, em João no capítulo 1, né, e no versículo 21, ele diz que ele não era Elias. Quando perguntam para ele, quem és tu? Tu és Elias? Ele diz, eu não sou. Tu és Jeremias? Ele diz, eu também não sou. Tu és algum dos profetas? Ele diz, eu não sou. Será que João Batista não sabia o que estava falando? Pois Cristo também diz a respeito dos que esperavam por Elias, e diz que João Batista é Elias. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que Elias realmente estava em João Batista? Não era isso que Jesus estava dizendo. Uma certa vez os discípulos estavam meio assim, dizer assim, meio nervosinhos, estavam zangados por alguma coisa que estava acontecendo, e eles pediram autorização a Cristo para que eles mesmos invocassem aos céus e fogo descesse e destruísse, né, algumas pessoas que estavam irritando. Isso está lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 55. E quando eles falam isso, Jesus diz, vocês não sabem de que espírito vocês sois. Ou seja, vocês não sabem de que espírito vocês são formados. Isso Jesus está fazendo com que nós podemos entender que quando ele fala que João Batista era Elias, ele quer dizer que eram feitos do mesmo tipo de espírito, mas não seria o mesmo espírito. Como ele diz, por dizer, você não sabe de que espírito sois. Quando eles pedem para cair fogo do céu, então ele fala, vocês não são do mesmo espírito de Elias. E João Batista não era Elias, podia ser da mesma forma, do mesmo tipo de espírito, mas ele mesmo diz que não era. E João não sabia o que estava falando. Sim, João falava pelo Espírito Santo. João foi um homem fundamental, necessário para a época, porque ele era aquele que dizia Isaías no livro no capítulo 40 e no versículo 3, ou seja, ele era a voz do que clama no deserto, era aquele que preparava o caminho para a vinda de Cristo. Então João Batista ele começava com o batismo nas águas, que representa o quê? Que representa a renúncia do homem ao pecado para viver uma vida com Deus, ou seja, é o testemunho dos homens para os homens. E o batismo que Jesus traz é diferente. João Batista dizia, eu batizo com água para a remissão de pecados, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Então o batismo de João é testemunho de homens para homens, ou seja, está testemunhando perante os homens que está disposto a ter uma nova vida, ou seja, deixar a vida de pecado e passar a ter uma vida com Deus. Mas o batismo de Cristo é o batismo do Espírito Santo, que é um testemunho de Jesus Cristo para Deus. Ou seja, que testemunho de que um homem agora está arrependido, deixou o mundo e vai ter uma vida com Deus, então ele recebe o batismo com o Espírito Santo. É isso que a Bíblia quer dizer. E você quer participar? E o que acontece? O que acontece é que João, na verdade, ele era um ser como qualquer outra pessoa. João não era uma pessoa diferente, mas João era uma pessoa dedicada a Deus. Ele veio exatamente para fazer a obra que estava proposta para ele, já no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, e ele vem e ele faz perfeitamente. Foi um homem que fez a obra de uma maneira perfeita, nasceu de uma maneira misteriosa, pois seus pais já eram velhos. Ele faz tudo quanto a Bíblia dizia, ele prepara o caminho, ele começa a pregar um batismo, que era coisa que não tinha naquela época. E ele começa a pregar um batismo, e esse batismo simbolizando exatamente que as pessoas estavam sendo preparadas, testemunhando perante homens o seguinte: eu estou deixando de viver para o mundo e quero viver para Deus. E esse batismo representava exatamente isso. E João, ele é uma pessoa extraordinariamente espiritual. O João Batista não teve envolvimento, não teve família, não teve mulheres. João Batista foi uma pessoa extraordinária. Ele vivia no deserto, seu alimento era totalmente diferente, suas vestes eram diferentes. Ele era humilde, portanto era o maior ser nascido de mulher nessa terra. João Batista, primo de Jesus Cristo, na verdade, ele com certeza era de um espírito muito grande, muito grande. Eu tenho para mim, por esse negócio de falar a respeito de que espírito sois, que Jesus diz para os discípulos, e que as pessoas perguntam: tu és Elias? Ou então eu entendo perfeitamente que nós viemos dos céus, nós já habitamos no céu. Nós não viemos aqui por acaso. Deus não nos fez, iniciou a nossa história aqui na Terra, simplesmente para nós passarmos por aqui para ver quem se salvaria ou não, e assim acabasse tudo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que viemos do céu. Nossos espíritos que está dentro de nós, que nos vivifica, que é a representação de Deus em nós, esse espírito já viveu com Deus, nós já vivemos com Deus lá no céu. E João Batista certamente era um homem grande, foi um homem de confiança de Deus. Recebeu essa orientação antes de nascer e fez tudo conforme o Senhor programou e projetou. E João Batista, ele morre em testemunho à fé, porque João Batista acusa o pecado. E os profetas de hoje, João foi o último profeta da era dos profetas, e os profetas de hoje já são da maneira diferente. Só que os profetas de hoje, eles continuam como os mesmos profetas de antigamente. Querem falar palavras bonitas, o evangelho de autoajuda, palavrinhas lindas escolhidas na Bíblia. Deus vai te dar a vitória, Deus é contigo, papapá, mas não repreende o pecado. Eu sou uma pessoa que eu não gosto desse evangelho de autoajuda. E pecado é pecado e a gente tem que dizer. Não me interessa o que isso vai causar. Eu não quero fama. Eu não quero dinheiro. Eu já recebi diversos e diversos convites para ser pastor. Eu não aceito e não aceitarei. Não quero ser pastor.
não pretendo jamais ser pastor, a não ser que Cristo fale de uma maneira clara para mim, ou como quase que pessoal, para que eu seja pastor, que eu não desejo ser pastor. Não quero fama, não quero dinheiro, eu só quero anunciar o Evangelho como o Evangelho é. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem quiser que leia a Bíblia, quem quiser que ore, bota o joelho no chão. Pessoas que passam o tempo todo pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo um monte desse tipo de coisa, essas pessoas não estão identificadas com a Bíblia. Igrejas que ensinam pessoas a pedir riqueza, pedir carro, pedir essas coisas todas, e a nossa bênção, a nossa promessa é Cristo. Não é carro, não é bens materiais, não é bom casamento, não é lindo casamento. A promessa de Deus para nós, o mistério de Deus para nós é Cristo em nós. Esse é o Evangelho verdadeiro, é esse Evangelho que eu prego. E é por isso que eu luto, por isso que eu gosto de João Batista. Que quando as pessoas iam ouvir João Batista, eles achavam que ia ouvir palavra como os pastores e os profetas falam hoje. Palavrinhas bonitas e agradáveis. E Jesus fala assim, pensava que vocês iam ver o quê no deserto? Um caniço que se enverga com o vento? Chega lá e vê João Batista. Vamos ouvir o profeta? Vamos. Chega lá. O que se escuta? Raça de víboras. Olha como é que o profeta fala. Raça de víboras. Essa é a palavra do verdadeiro profeta. O profeta ele tem que advertir as pessoas do pecado. Pode ver que todos os profetas de Deus, no passado, lá no Novo Testamento, eles lutavam contra praticamente todo o povo, contra todo o reinado e também contra todos os profetas do rei, porque o rei tinha vários e vários profetas que só falavam palavras de autoajuda. Mas Deus queria profeta que falasse o que ele mandasse. Por isso esses profetas morriam. Não foi assim que Jesus disse? Ai de Jerusalém, Jerusalém, que apedrejam e matam os profetas, os que te são enviados. Essa é a vocação do profeta. E João Batista morre exatamente dessa maneira. Por falar a verdade, por advertir Herodes, que vivia com a irmã, com a mulher do irmão dele, ou seja, com a cunhada dele. E por isso João Batista foi preso, e somente para agradar uma menininha, porque fez uma dancinha, João Batista foi decapitado. João Batista, o grande homem de Deus, o mistério de Deus. São pessoas misteriosas na Bíblia. João Batista, Enoque, Melquisedeque. São pessoas que nós, se meditarmos cada vez e cada vez mais a respeito dessas pessoas, nós teremos até o final de nossas vidas quase nada. E ao mesmo tempo muita coisa a respeito dessas pessoas. João Batista, um homem de Deus, o profeta de Deus, o profeta que falava a verdade. Esse era João Batista, um homem como nunca outro homem houve nessa terra. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.